Graças a Deus, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmã, de cada irmão nesse momento. Minha saudação na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as irmãs e irmãos que já estão aí nos assistindo e irão nos assistir nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos e irmãs, uma vez mais Deus prepara para nós estar aqui com todos os irmãos. Deus tem uma palavra para o meu, para o teu, para o nosso coração. Nessa noite, irmãos, Deus, Ele tem uma palavra em nome do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos que já estava indo dormir e o Espírito Santo de Deus, Ele, meus irmãos, falou muito forte comigo para mim estar vindo aqui e falando com todos os irmãos e irmãs em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que devido a tudo que está acontecendo, o que tem acontecido, irmãs, tantas informações, né? A gente, né, irmãos, fica ligado. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que não é momento de brincar, né, com coisa séria, né? Não é momento de brincarmos com coisa séria. É momento de nós, irmãos, se humilhar diante de Deus. Daqui um pouquinho, irmãos, já vou estar lendo aqui a palavra de Deus, mas eu quero aqui, irmãos, para não ficar aqui enrolando, eu quero, meus irmãos, falar algo que Deus até mesmo me mostrou, irmãos. O que Deus está requerendo, irmãos, de todo ser humano da face da terra é humilhação. Humilhação, só isso que Deus está requerendo de todos os seres humanos da terra, meus irmãos. Deus está requerendo de todos os seres humanos da terra humilhação. Que nós possamos, meus irmãos, ter a humildade de se humilhar diante de Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, todos nós somos falhos, todos nós, não adianta, meus irmãos, o ser humano, ele fica buscando o pecado do outro, porque Jesus, ele exortou nessa parte. O Senhor Jesus disse, tira a trava primeiro do seu olho, para depois querer ver a trava do olho do seu irmão. Então, meus irmãos, o que Deus está querendo, irmãos, da humanidade, que todos, como diz a palavra, numa só fé, num só amor, se humilhe diante de Deus. Essa madrugada, irmãos, essa noite que passou, Deus me dava uma revelação, aonde, meus irmãos, eu vi uma mangueira muito grande, irmãos, que ia jorrar muita água. Amém? Ia jogar muita água. Só que, meus irmãos, aquela mangueira, ela não saía água. Certo? Aquela mangueira estava lá no fundo. E, meus irmãos, ali, alguém falava para mim que era necessário nós clamar. Era necessário nós orar, que aquela mangueira ia jorrar muita água. Muita água. Isso aí, sabe o que é, irmãos? É as bênçãos de Deus, que Deus quer derramar, que Deus tem para derramar sobre, irmãos, o Brasil, sobre as nações. Mas Deus, meus irmãos, Ele está, irmãos, querendo ouvir, né, irmãos, as pessoas se voltar mais para Ele. Amém? E por isso, meus irmãos, estou aqui para estar entregando esse recado de Deus, irmãos. Eu senti na obrigação de falar para todos que Deus já mostrava aquela mangueira, alguém segurando, viu, irmãos? Aquela mangueira, irmãos, estava tudo pronto para jorrar muita água. Mas era preciso nós clamar, era preciso o povo clamar. Amém? O povo clamar. Então, eu quero dizer, irmãos, que a bênção está mais perto do que nós imaginamos, do que o povo possa imaginar, mas é necessário, irmãos, nós orarmos a Deus. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, Ele ouve a oração de todos. Amém? De todos. Quando Deus mandou Jonas ir na cidade de Ninive,
A Bíblia diz que o povo lá, todos eles, meus irmãos, se voltaram para Deus e Deus ouviu a oração deles. E hoje não é diferente, viu, irmãos? Não importa a sua denominação, a placa da sua igreja, o importante é que você vai estar clamando a Deus, pedindo a Deus, e assim Deus quer, viu, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, já quero aqui ler a palavra de Deus com todos, é onde se encontra no livro de 2 Crônica 7, do versículo 11, irmãos. Deus falou fortemente comigo, baseado, irmãos, nessa visão que Deus já mostrou, e eu quero ler esta passagem nessa noite, irmãos, essa palavra, para todos vocês, irmãos, para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Contra fatos não há argumento. Por mais que o homem queira criar, irmãos, argumento, mas é fatos. Assim, irmãos, milagre. Milagre só Deus faz, viu, irmãos? E se Deus fez, é milagre. Não tem explicação. Amém? Quando Deus, irmãos, abriu o mar vermelho, e o povo passou do outro lado, isso é fato, aconteceu. Ninguém pode dizer lá que não aconteceu. Quando colocaram Jesus lá na sepultura, no terceiro dia ele ressuscitou, irmãos, isso é fato, certo? Ninguém pode falar que não é, porque aconteceu. Quando Jesus chegou lá, o Lázaro estava lá, irmãos, 4 dias já morto, Jesus falou, sai para fora, e ele saiu. Irmãos, isso é fato, isso é milagre. Milagre, irmãos, não se explica. Agora, meu irmão, minha irmã, você que precisa, você que crê, você recebe milagre. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, o milagre ele só acontece na vida do homem, na vida da mulher, quando ele crê. Assim, irmão, estamos nós enfrentando essa epidemia aí, certo? É preciso o povo acreditar mais, pedir, irmãos, a solução, porque Deus, ele tem a solução na mão dele, mas ele quer ver as pessoas voltando para ele, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, ele é contra os soberbos. Deus, ele é contra os soberbos, os ignorantes, aqueles, meus irmãos, que não quer, irmãos, se humilhar. Amém? Não quer. E a gente sabe, irmãos, que não é por força e não é por violência, mas a minha Bíblia diz, a tua também, que o caminho do ímpio perecerá. Deus não quer ver ninguém, irmão, perecer. Não. Deus tem a bênção para todos, mas é necessário que nós se voltamos para Ele. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, a palavra de Deus, onde se encontra no livro de 2 Crônica 7, versículo 11, que diz assim, o Senhor aparece a Salomão. Olha aqui, irmãos, o Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor no palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, olha bem, meus irmãos, o próprio Deus apareceu para Salomão. O próprio Deus apareceu para Salomão. Olha, o Senhor apareceu de noite e disse, vamos ver, irmãos, o que Deus disse a Salomão. Olha, irmãos, o que Deus diz a Salomão. Ouvi a sua oração, escolhi para mim como um templo para sacrifício. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós vemos na Bíblia quando Salomão ele fez o seu templo e ele pediu a Deus, Deus apareceu a Salomão. Apareceu e disse que tinha ouvido a oração de Salomão. Amém, irmãos? Tinha ouvido a oração de Salomão e Deus prosseguiu dizendo, irmão, no versículo 13, Deus ele disse assim para Salomão, se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar praga. Então aqui, irmãos, o próprio Deus
falando com Salomão e dizendo, e se eu fechar, olha para você ver, irmãos, se eu fechar os céus e não derramar chuva, ou mandar que os gafanhotos devorem. Então, meus irmãos e irmãs, as bênçãos de Deus, irmãos, tudo para nós, para o ser humano sobreviver em cima dessa terra, depende, irmãos, das bênçãos de Deus. Uma lavoura, né, irmãos, se Deus não mandar chuva, não tem como a pessoa, irmãos, colher ou até mesmo produzir, porque, meus irmãos, é Deus que manda a chuva. E ainda Deus falou mais para Salomão, irmãos. Deus ainda falou mais. E se eu permitir que venha os gafanhotos, as pestes, é Deus, meus irmãos, que não permite as pestes, as doenças, as pragas, irmãos, sobre a terra, porque senão, meus irmãos, misericórdia. Amém? Senão misericórdia, né, irmãos? Mas eu quero aqui, irmãos, frisar, para fechar, aí Deus diz, irmãos, enviar praga, né? Deus ainda fala, se eu não enviar chuva, se eu permitir que os gafanhotos ataquem vocês, e se eu permitir que as pragas entrem em vocês, e aí? Mas, meus irmãos e irmãs, Deus ele sempre tem uma solução para o seu povo. Amém? Aí Deus prosseguiu falando com Salomão, irmãos. No versículo 14, Deus diz assim, mas, olha aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados, curarei a sua terra, desde hoje em diante. Os meus olhos estão abertos, meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Amém? Então fica aqui, irmãos, as minhas palavras, a palavra de Deus, né? Sobre Deus quando apareceu para Salomão. Deus apareceu e Deus apareceu num propósito, né, irmãos? De abençoar a vida de Salomão e também, irmãos, as demais pessoas que estavam ali sobre a sua responsabilidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem buscado a Deus, está buscando, está orando, descansa o teu coração. Amém? Descansa o teu coração, irmã. Descansa o teu coração, meu irmão, minha irmã. Se você está fazendo o que é certo, está buscando a Deus, está orando, irmã, descansa o teu coração. Está lá no livro, está em Salmo 37, irmãos, versículo 4, aonde, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Amém? O perigoso, meus irmãos, o único perigo é quando a pessoa, irmãos, ele não quer se render ao nosso Deus. Aí é difícil, né, irmãos? Fica difícil, porque do olhar de Deus, da mão de Deus, ninguém se esconde. Ninguém se esconde, irmão. Ninguém consegue fugir, meus irmãos e irmãs, do olhar de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele procura os fiéis da terra. O olho de Deus é como chama de fogo, meus irmãos, sobre os fiéis da terra, sobre aquele irmão, sobre aquela irmã que está orando, está buscando, está clamando, pedindo pela misericórdia do Senhor. Quero aqui, meus irmãos, interagir com todos meus irmãos e irmãs que têm, irmãos, feito as suas transmissões nas redes sociais, no Facebook, que Deus venha usar os irmãos cada dia mais. Meus irmãos e irmãs, nós sabemos que é uma ferramenta muito poderosa que Deus colocou, meus irmãos, sobre as nossas mãos, para nós prosseguirmos firme, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele usa cada um, aleluia, segundo a sua misericórdia. É Deus que derrama a sua porção sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Só que eu aqui, irmãos, tenho que entregar o recado de Deus para todos os irmãos e irmãs
em nome do Senhor Jesus. Esta madrugada, Deus mostrava para mim um homem, meus irmãos, com uma mangueira muito grande, a qual, meus irmãos, essa mangueira estava aqui na terra, mas para sair água daquela mangueira, era necessário o povo clamar, viu, irmãos? Muito de Deus é o que eu estou falando aqui. Eu não sou digno de estar entregando isso aqui, irmãos. Eu não sou digno, porque eu sou pecador, sou falho, mas eu tenho, meus irmãos e irmãs, que falar o que Deus mostrou para mim. Nessa madrugada, nessa noite que passou, eu vi uma mangueira, irmãos, muito grande. Aquele homem segurava aquela mangueira e tinha muita água para sair, irmãos, aquela mangueira. Porque o povo ao redor estava com sede. O povo ali estava sedento, estava com sede. Ali o povo estava perecendo. Mas, irmãos, aquela voz falava comigo, é necessário que o povo clama, que o povo ora. Então, meus irmãos e irmãs, não importa o seu credo religioso, não importa. O que importa é que você vai clamar a Deus, você vai orar, você vai pedir. Porque, meus irmãos e irmãs, com toda certeza, irmão, Deus vai derramar a sua bênção, Deus vai derramar a sua misericórdia. Muitas almas serão salvas. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, serão alcançadas pelo poder, pelas mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Só que sim, meus irmãos, temos que clamar. Porque, meus irmãos e irmãs, como diz Deus, se eu fechar, aleluia, as bênçãos, os canal de bênção, ninguém recebe bênção. Porque, meus irmãos e irmãs, é Deus que abre porta. A porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí está, irmãos, a porta que Deus fechou na questão da saúde. Viu? Isso aí, irmão, está fechado. Então, é o próprio Deus mostrando que é Ele, irmãos, que tem todo o poder, tem todo o controle em sua mão. Não adianta, meus irmãos, o ser humano, porque tem uma jato, porque tem uma fazenda, tem isso, tem aquilo, empinar o nariz. Olha aí Deus mostrando, irmão, para todos nós, para todos os seres humanos da terra, que quem governa é Ele. Amém? Deus, irmãos, Ele sim, Ele dá um pouquinho da sua sabedoria para nós, para o homem, né, irmãos? Para ser usado aqui na terra. Mas se tem uma coisa que Deus não permite, é Ele dar algo para o homem se engrandecer, meus irmãos, aqui na terra. Não, então, por isso, meus irmãos, Deus está requerendo de toda a humanidade, irmãos, que o povo se volta mais para Ele. Amém? Deus está requerendo, meus irmãos, que nós todos se voltamos mais a Ele, esquecer de cargo, de posição social, esquecer, meus irmãos, de título. Não, o título, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a salvação. É Ele que requer, meus irmãos, da minha vida, da sua vida, de todos nós, meus irmãos, a santidade. Aleluia, que nós se voltamos para Ele em espírito e em verdade. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a irmã missionária Marta, em nome de Jesus, ao servo do Senhor, ao profeta de Deus, o Leandro Alves. Um grande abraço, meu irmão, que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz agora esses dias em ouvir o irmão aqui, fez uma transmissão aqui, sempre está fazendo, né? Que Deus abençoe, uma palavra poderosa, né? É isso mesmo, viu, irmão? Isso mesmo. Tudo que o irmão estava pregando ali, eu, irmão, escutei tudo, até salvei aqui, irmãos, porque, meus irmãos e irmãs, nesse momento é que nós temos que manifestar nossa fé, ser profeta, né, meus irmãos? Na hora da bonança é muito fácil, né, irmãos? Mas nós temos que ser profeta agora, aleluia. Nós temos que ser profeta agora, né, irmãos? Porque nós sabemos que, meus irmãos, pregar a palavra de Deus não é, né, irmãos, enganar ninguém, não é fazer ninguém de bobo, não. Mas meus irmãos, pregar que Jesus está voltando e que nós temos que estar preparados, meus irmãos e irmãs, para ir ao encontro do Senhor Jesus. Amém? Se João Batista, meus irmãos, que era João Batista, ele pregava o arrependimento, ele pregava, meus irmãos e irmãs, que era necessário, meus irmãos, os governantes da época, aonde, meus irmãos, o coitado
custou a sua própria vida, porque ele falou para o rei, meus irmãos, que não era lícito aquele homem ter duas mulheres, que era abominação diante dos olhos do Senhor. Imagine, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, um homem pregava arrependimento, a salvação, quanto mais nós, meus irmãos. Ai, meus irmãos, de nós, ai de alguém pregador que, meus irmãos, diminuir a palavra ou aumentar a palavra. O que Deus requer de nós é, meus irmãos, amor, temor, sinceridade para com a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, vamos se revestir da graça de Deus. Não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã, de pregar a palavra, de falar que você é um cristão, que você é uma serva de Deus, é um servo de Deus, porque, meu irmão, minha irmã, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Amém? Você que está me assistindo aí, você que vai me assistir, receba a presença de Deus na sua vida, porque é a presença de Deus, meus irmãos e irmãs, que transforma o homem, que transforma a mulher. Mas é necessário, irmãos e irmãs, nós dar lugar. Amém? É necessário nós dar lugar, porque Jesus disse, irmãos, que ele bate, toca no coração do homem. Ele diz, eu bato na porta, se a porta abrir, eu entro com meu Pai, nós cearemos com ele e ele comigo. Então, meus irmãos e irmãs, dê lugar para Deus, dê lugar para Deus, ouve a palavra do Senhor, aleluia, porque, meus irmãos e irmãs, Jesus, ele está à porta para buscar o seu povo. Meus irmãos e irmãs, ai daquele irmão, daquela irmã que não estiver preparado. É tempo, meus irmãos, de nós pregar a salvação, pregar, meus irmãos, que Jesus está voltando, aleluia. A obra de Deus, meus irmãos, não é brincadeira não, amém? A obra de Deus, irmãos, ela requer, aleluia, obediência. A obra de Deus, irmãos, ela requer referência. A palavra de Deus diz, irmãos, ai daquele que levar, irmãos, a palavra de Deus de qualquer maneira, né, irmãos? Ai, aleluia, graças a Deus, que Deus abençoe, profeta do Senhor Jesus Leandro, que Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço, eu fico feliz em ver os irmãos aqui, irmãos, pregando por meio do YouTube, Facebook, é isso aí, irmãos. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, envergonhado, confundido serão todos aqueles que se levantar, meu irmão, minha irmã, contra os escolhidos do Senhor. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, desde o começo do mundo, meus irmãos, até hoje, aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel para com ele e para com ela. Aleluia, não vai faltar, aleluia, o pão na sua mesa, não vai faltar o alimento, aleluia, porque o Senhor, teu Deus, o Senhor nosso Deus, é o nosso pastor, é o teu pastor, e nada vai nos faltar, irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ficar firmes com Deus, porque, meus irmãos, os seus filhos, Deus socorre. Amém? Aos seus filhos, Deus socorre. Aleluia, Deus socorre. Então, meu irmão, minha irmã, não temas, meu irmão, não tema, minha irmã, Deus é contigo. Amém? Que Deus lhe bendiga a los hermanos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. O irmão Leandro, em nome do Senhor Jesus, irmão, com toda certeza, Deus vai preparar para mim estar falando também com os irmãos, pedindo a Deus para que Deus venha nos usar aí na página aí do irmão também, tá bom? Que Deus lhe bendiga. Eu vou mandar aqui, meus irmãos, uma saudação em espanhol aos irmãos que também, irmãos, estão nos assistindo, os irmãos espanhol, né? Em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Que Deus lhe bendiga a todos os hermanos que estão aí a larga distância. Também eu quero mandar mi saludo a los hermanos del país del Panamá, también del país del México, el país del Paraguay, la Argentina. Bueno, que Deus lhe bendiga aí a larga distância desde acá, Vádio, Butantã, São Paulo, Brasil. Com muito gusto, quem tem o imenso prazer de estar hablando com vocês é su hermano Cristo Jesus, Pastor Juvenal Lima,
de la Iglesia Pentecostal Dios de las Naciones. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Que Deus abençoe o grupo, né, do irmão Leandro. Que Deus abençoe os irmãos do Atalaia Poder de Cristo. Minha saudação a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir, meus irmãos, irmãs, firme, pregando a palavra de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, nós não estamos debaixo de qualquer promessa. Eu estou aqui, meus irmãos, nesse momento, falando com vocês debaixo de uma mão muito poderosa. Amém? De uma mão muito poderosa, irmão, de um ser muito poderosa, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, aleluia, o grupo Atalaia do Poder de Cristo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Minha saudação. Meus irmãos, temos que continuar firme com Deus. Não olhar para a esquerda nem para a direita. O nosso foco, meus irmãos, é o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que aleluia, quem renova nossas forças dia após dia é a presença de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, continua buscando, continua orando, continua jejuando, continua, meus irmãos, sendo útil na obra de Deus. Amém? Eu sei, meus irmãos e irmãs, que estamos aí enfrentando, irmãos, essas dificuldades, essas pandemias, meus irmãos, do coronavírus. Eu sei, meus irmãos e irmãs, que tem muitos pastores, líderes, a gente mesmo aqui, meus irmãos, paga aluguel, tudo das igrejas, e muitos, meus irmãos, ficam rindo, dando risada, irmãos, fica dando risada, tirando sarro, né? Mas eu quero dizer uma coisa, meus irmãos e irmãs, o teu ministério, o nosso ministério, as igrejas, está debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o Senhor Jesus que disse, meus irmãos, para os demônios, até mesmo para o inferno, que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta, meus irmãos, que ele fecha, ninguém abre. Então, meus irmãos e irmãs, não temas. Deus, meus irmãos e irmãs, aleluia, tem gerado providência, vai gerar providência. Aquele que é fiel com Jesus, meus irmãos e irmãs, sempre tem uma porta de escape em nome do Senhor Jesus. Você que serve a Deus em espírito, em verdade, meu irmão, minha irmã, as portas não vai se fechar, não. As portas permanecerão abertas. Aleluia. Porque, meus irmãos e irmãs, quando Deus usou Moisés para tirar aquele povo lá da mão de Faraó, aleluia, lá do Egito, né, irmãos? Não faltou nada, irmãos, para aquele povo. Não faltou. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele é dono do recurso, meu irmão, minha irmã. Com Deus, ele diz na sua palavra que dele é a prata, dele é o ouro. Aleluia, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, irmãos, é um Deus rico, é um Deus poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, não temas. Aleluia, nesse momento, meus irmãos, eu estou aqui, estou falando com você, mas Deus, ele manda eu te dizer, você que crê na presença de Deus, no Espírito Santo, Deus, ele manda eu te dizer que ele está indo ao teu encontro nesse momento com recurso, gerando recurso para você, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo. Aleluia, vale a pena, meus irmãos e irmãs, nós estarmos firmes diante desse Deus, porque é a promessa do Senhor Jesus. A partir do momento que alguém, meus irmãos, decide levantar a mão para o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, irmãos? Então você que já levantou a mão, você que já aceitou o Senhor Jesus, você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Assim foi a palavra do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus teve encontro com Pedro. Pedro estava lá, irmãos, lá no rio pescando, como vocês conhecem esta passagem, né? E Jesus, irmão, falou com Pedro. E Pedro, meus irmãos, não duvidou das palavras do nosso Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, porque
Deus é contigo. Levanta a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, Deus é contigo. Porque, meu irmão, minha irmã, quando, aleluia, o homem decide, irmãos, ouvir a voz do Senhor Jesus, você não é perdedor, não, você é ganhador. Assim Jesus falou com Pedro. Jesus falou: Pedro, lança a rede, porque como os irmãos sabem, Pedro tinha jogado a rede a noite inteira, não tinha pescado nada. Aleluia! E com certeza, meus irmãos, Pedro, ele ia para casa triste, porque ele ia chegar em sua casa e, irmãos, sem os seus peixinhos, meus irmãos, e como ele ia tratar da sua família. Mas ali apareceu Jesus e disse: Pedro, lança a rede. E ele, meus irmãos, não duvidou da palavra do Senhor Jesus. Não seja, meus irmãos, uma pessoa religioso que duvida dos milagres, das providências de Deus. Se você serve um Deus, faça a sua parte, meu irmão, não questiona Deus. Não questione Deus. Faça a sua parte, porque quando, meus irmãos, nós façamos a nossa parte, Deus ele faz a dele. Pedro, meus irmãos, não duvidou. Quando Jesus falou, lança a rede, ele disse, mediante a sua palavra, eu lançarei a minha rede. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, aprende a semear, aprende a plantar, aprenda, meus irmãos, ser útil. Aprenda, meus irmãos, dar fruto. Porque, meus irmãos e irmãs, dar fruto na obra de Deus não é nós a perseguir ninguém, não é nós defrontar a fé de ninguém, não, meus irmãos. É nós ir ao encontro aquela pessoa que está, irmãos, necessitado, está passando luta, provação, e nós ser útil na mão de Deus, e Deus nós usar para libertar aquela pessoa, libertar aquele irmão, aquela irmã. Quantas pessoas, meus irmãos, nesse momento, que, meus irmãos, não, para dormir tem que tomar remédio, para comer tem que tomar remédio, estão aí, meus irmãos, sofrendo, aleluia, mas só que Deus, ele vai nos usar, vai usar você, meu irmão, minha irmã, para dar a libertação na vida dessas pessoas, amém? Graças a Deus, como diz a Bíblia, produzir frutos dignos de arrependimento, aleluia, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus. Voltando aqui, irmãos, sobre Pedro, Jesus disse para Pedro, lança a rede, e ele disse, Senhor, mediante a tua palavra lançarei a rede. E como Pedro, né, irmãos, pegou tanto peixe, amém? Então, meus irmãos e irmãs, faça, o que eu aprendo com isso, irmão? Faça a tua parte com Deus. Não fica, meus irmãos e irmãs, quantas pessoas, meus irmãos, que se filtra dentro das igrejas, tá assim, ó, fica ali, irmão, buscando problema contra a irmã, contra o irmão, contra os pastores, contra os líderes, meus irmãos, aleluia. Uma coisa é nós entrar no evangelho, outra coisa é o evangelho entrar em nós, amém? É o maior pecado, meus irmãos e irmãs, que uma pessoa, meus irmãos, que se diz muitas vezes cristão, aleluia, que, meus irmãos, não deixa Deus usar, não deixa, porque, meus irmãos, Deus só usa quando você, minha irmã e meu irmão, dá lugar. Então, meu irmão, minha irmã, dê lugar, deixa Deus te usar, porque Deus, meus irmãos, não usa ninguém para fazer o mal, Deus não usa ninguém para ferir, irmãos. A Bíblia mostra para mim e para você sobre a obra do Espírito e a obra da carne. O que é a obra da carne? O que é a obra do Espírito? Irmãos, obra do Espírito, paz, amor, mansidão, longanimidade, irmãos, tudo que é coisa boa, obra do Espírito. O que é a obra da carne? Inveja, lascívia, tanta coisa, irmão, adultério, tudo quanto é coisa da carne, irmão. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ser útil nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, porque Deus é quem nós usa, irmãos. E eu quero aqui dizer aos irmãos que Pedro, ele jogou a rede. E a rede, irmãos, veio muito peixe para a honra e glória do Senhor Jesus. O que Deus está mandando dizer para você, irmão? Faz a tua parte com Deus. Aleluia. Faz a tua parte com Deus, meu irmão, minha irmã, porque com toda certeza o peixe vai vir na sua rede, minha irmã. Aleluia. Deus vai abençoar o seu comércio. Deus vai abençoar o seu ministério. Deus vai abençoar o seu chamado. Mas é preciso você fazer a sua parte com Deus. Amém? Não adianta, meus irmãos e irmãs, eu querer que Deus me honra se eu não fizer a minha parte, meus irmãos. Não adianta, meu irmão, minha irmã, alguém querer que Deus honra se não fizer
a parte diante de Deus. Como eu li aqui a palavra no começo, Deus honrou Salomão, mas olha a lista que Deus fez para Salomão, o que Salomão tinha que fazer. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta, meus irmãos, nós estar debaixo de desobediência e ainda querer que Deus nos abençoe. Meus irmãos, Deus falou muito claro com Salomão. Deus falou, se eu não mandar chuva, aleluia, se eu não mandar chuva, se eu não derramar a bênção vai ficar na minha mão, a bênção vai ficar retido. Aleluia. Assim é Deus, meus irmãos, com a sociedade. Aleluia. Se nós, meus irmãos, não se consertar nossa vida com Deus, se nós não se humilhar, se nós não revermos os nossos conceitos, se nós, irmãos, não se quebrantar diante de Deus, como que Deus, irmão, vai fazer um milagre na nossa vida? Fica difícil, né, irmãos? Porque o milagre está na mão do Senhor Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, está aí a palavra. Vamos se voltar para Deus. O que Deus quer, meus irmãos e irmãs, da humanidade, no geral, meus irmãos, humilhação. Deus mostrava para mim, irmão, essa madrugada, um ser, irmão, com a mangueira muito grande e estava cheio de água para derramar, de bênção. Aleluia. Só que ele estava esperando, meus irmãos, que o povo clamasse, que o povo, aleluia, clamasse. Então, meus irmãos e irmãs, é necessário nós clamarmos e voltar para Deus. Outra coisa, meus irmãos, não ter uma fé fingida. Amém? Uma fé de Araque, né, irmãos? Uma fé que, aleluia, como disse Jesus, né? Ninguém convence, disse Jesus, ninguém de vocês me convence com os seus pecados. Deus, ele conhece, irmãos, cada coração, cada vida, cada pessoa. Então, meus irmãos, é tempo de nós se despertar. É tempo, meus irmãos e irmãs, de nós fazer a nossa parte diante de Deus. Porque não é tempo mais, meus irmãos, de viver de brincadeira, de oba-oba, né, irmãos? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? As más conversações corrompem o bom costume. Deus quer ver a minha irmã cheia da unção de Deus, da graça de Deus. Aleluia, é tempo de renovo. É tempo, meus irmãos, aleluia, dos verdadeiros adoradores, aleluia, se manifestar numa fé viva, com grande poder, com grande autoridade, porque Deus, irmãos, está ali para derramar e para dar grande bênção que tanto, meus irmãos e irmãs, o povo da humanidade precisa. Então, meus irmãos, vamos clamar, vamos continuar buscando esse Deus vivo, esse Deus todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, quero aqui está anunciando os irmãos que estamos aí nas campanhas, na Igreja Pentecostal, Deus das Nações, Doutrina do Senhor Jesus, o ministério, irmãos e irmãs, que Deus há confiado e colocado sobre as nossas mãos, sobre as nossas responsabilidades. Meus irmãos, nós sabemos que o nosso chamado é tudo, meus irmãos, segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nós escolheu. Então, meus irmãos e irmãs, estamos aí para fazer, irmãos, aquilo que Deus prepara para nós fazer. Amém? Nós não queremos, meus irmãos, inventar nada, meus irmãos, fora da vontade do Senhor. Pregar aquilo, meus irmãos, que Deus quer, aquilo que está na Bíblia. Amém? Pregar aquilo que está na Bíblia. Prezando, meus irmãos, a santidade. Prezando a santidade, meus irmãos, da palavra de Deus. A Bíblia diz, procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, meu irmão, ninguém vai comparecer diante de Deus. Amém? Temos que pregar, meus irmãos, a santificação. Pregarmos contra o pecado. O evangelho, né, irmãos, não é só falar que Jesus está curando, dando carro, dando Mercedes, falar um monte de coisa e de dinheiro. Não. O evangelho, meus irmãos, é pregar, né, irmãos, santificação, pregar, meus irmãos, que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, não é verdade? Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E o evangelho, meu irmão, minha irmã, é renúncia. Nós temos que abandonar tudo aquilo, meus irmãos e irmãs,
que se diz pecado, que se diz vaidade. Irmãos, aquele que aceita Jesus, aquele que vem para Jesus, meus irmãos, o Senhor Jesus vai limpando. Amém, irmãos? O Senhor Jesus, ele vai fazendo uma limpeza. Ele vai tirando, meus irmãos, aquele velho homem, aquela velha mulher e faz uma nova criatura diante dele. Como o Senhor Jesus falou com Nicodemas. Nicodemas, quando foi até Jesus, Jesus falou: Nicodemas, é necessário você nascer de novo. E Nicodemas ficou desesperado e falou: como pode, Jesus, eu sendo um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus estava falando do homem, meus irmãos, nascido da pessoa do Espírito Santo, nascer, irmãos, na presença de Deus. Então, meus irmãos, vamos se voltar para Deus, ficar firme, pedir a misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, fica aí as minhas palavras. Quero, meus irmãos, dizer que estamos aí na poderosa campanha na nossa igreja, com o tema toda ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família. É a poderosa campanha que nós estamos em oração na igreja, viu, irmãos? Quero dizer aos irmãos que, irmãos, os nossos cultos, as nossas orações, segue, meus irmãos, acatando todas as recomendações, né, dos governantes, dos órgãos, né, irmãos, governamentais na área da saúde, porque, meus irmãos e irmãs, esse momento que nós estamos vivendo é momento que temos que vigiar, viu, irmãos? O espírito da morte está rodeando a terra, amém? Então, meu irmão, minha irmã, você que vai na igreja, busca a Deus, unge as portas da sua casa com óleo, unge as portas da sua casa, pede lá um olhinho para o seu pastor, unge, para que Deus venha repreender, irmão, todo o mal em nome de Jesus, porque o espírito da morte, irmãos, está rodeando a terra, e nós sabemos, meus irmãos, que não é brincadeira, não. Temos que estar preparado, firme diante de Deus, porque é Deus que dá ordem, meus irmãos, em nosso favor. Está no livro do Salmo 91, né? Que Deus dá ordem aos seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem, guarde e livre de todo mal. Então, meu irmão, minha irmã, aleluia, fica firme, continua buscando diante de Deus a santidade. Vamos pedir para Deus, irmão, para Deus fazer de nós mais crente cada dia mais. Não crente, meus irmãos, que persegue os outros, não, mas o crente, meus irmãos, salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, usado pelo Espírito Santo para expulsar todo o mal, irmãos, para que todo espírito maligno venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Um grande abraço, minha saudação a todos os irmãos que estão aí nos assistindo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o profeta do Senhor aí, o Leandro Alves, esse locutor aí, ó, abençoado. Eu agradeço aí as suas palavras aí, as suas mensagens. Que Deus abençoe, meu irmão. Grande locutor aí, ó, fala muito bem. Que Deus abençoe ricamente, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui, irmãos, orando, vou fazer uma oração aqui e já vou estar encerrando, e quero dizer aos irmãos que meia-noite eu vou estar em oração, viu, irmãos? Pedindo a Deus para que Deus venha abençoar os irmãos aqui da igreja, que Deus venha abençoar as nossas irmãs, que Deus venha, irmãos, visitar o nosso povo brasileiro que está, irmãos, lá em outro país, que Deus venha guardar, que Deus venha dar o livramento em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, poderosamente em nome de Jesus. Nesse momento, irmãos, eu vou orar aqui, vou pedir a Deus para que Deus venha, irmãos, dar vitória. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor Jesus, abençoa meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, Senhor Jesus, também nos assistindo, aqueles, meu Pai querido, que irão nos assistir. Meu Deus, entra com providência, dá vitória, vem jogar por terra, meu Deus, toda a enfermidade, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos.
Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Voltarei, irmãos, assim que Deus o permitir, a qualquer momento aqui, para estar falando com todos os irmãos. Quero dizer aos irmãos que estamos na poderosa campanha de oração na igreja, com o tema "Toda a ferramenta do mal não vai prosperar contra a minha vida e contra a minha família". Então, meus irmãos, aonde tiver um mal, já caiu por terra em nome do Deus vivo, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Divino Espírito Santo. Aonde tiver um mal contra a tua vida, contra a tua família, meu irmão, já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, na autoridade de Deus, eu profetizo sobre a sua vida que todo mal já caiu por terra. Todo mal que tem lutado, vai lutar contra a sua vida, já caiu por terra. Pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Porque, meus irmãos e irmãs, estamos vivendo aí um caos, viu? Há um ser, irmãos, lutando para destruir. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, você é guardado pelas mãos de Deus. Tem anjo de Deus com você. E também o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica, meu irmão, minha irmã, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Sendo assim, eu despeço já aqui, na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente todos os irmãos que estiveram nos assistindo, que sempre, meus irmãos, têm mandado aí suas mensagens. Que Deus abençoe. Quero dizer a todas as pessoas que têm pedido oração, que estamos orando, viu, irmãos, em favor de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos, irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.